RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 11 de dezembro de 2018. O ano está se encerrando, mas o Virando o Jogo segue aqui ao vivo na RDC TV, canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDC TV Digital. Aparecendo aqui na parte de baixo da sua tela, ó, facebook.com/RDC TV Digital. Fica o convite para você seguir mandando recados, participando conosco na nossa live e, claro, também, assim como eu já fiz o anúncio ontem, faço o anúncio mais uma vez hoje. Mande recados para a gente na live que eu vou anotando para amanhã. Perguntas ao presidente Romildo Bolzan Júnior, que estará conosco aqui no programa. O programa desta terça-feira que tem Jairo Cuba. Tudo bem, Jairo? Boa tarde. Boa tarde, Diogo. Boa tarde aos amigos. Boa tarde aos telespectadores da RDC Virando o Jogo. Uma satisfação mais uma vez estar presente, né? Nesse dia que é especial para os gremistas, né? 35 anos do Mundial Interclubes lá em Tóquio, no ano de 1983. Exatamente. 35 anos deste que é o maior título da história do Grêmio. Tudo bem, Bruno Flores? Boa Diogo tarde. Rossi, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com essa mesa estrelada hoje no Virando o Jogo. Sempre um prazer a gente estar falando de futebol. Estrelada porque está de volta ele, né? O nosso boleiro, Nelson Cerqueira. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, boa tarde, amigos, boa tarde, telespectadores do Virando o Jogo. Muito bacana estar aqui, muito bom estar aqui com os amigos. E só para dizer para vocês que em 83, o Jairo Guga fez a referência do Grêmio campeão do mundo, eu sofri muito, porque eu estava no segundo grau. Tá? Vocês não têm ideia do que eu sofri. Posso te ajudar a sofrer mais? Brincadeiras à parte, tá? Vários amigos, pessoas queridas, conseguiram aquela grande vitória lá. Verdade. A conquista da América já foi um grande feito para o Grêmio. E a conquista do Mundial, que lá coroou um trabalho assim que... Assim, uma coisa muito inimaginável para nós aqui no Rio Grande do Sul. Já tínhamos... Bom, o Internacional tinha sido tricampeão brasileiro. O Grêmio conseguiu o Campeonato Brasileiro em 81. Perdeu de forma, eu te digo, não vou dizer injusta, mas foi doída em 82, a perda do bicampeonato para o Flamengo. Aí em 83 o Grêmio vai lá, belisca a América e é campeão do mundo. Foi um dos grandes diferenciais do futebol gaúcho na história, foi esse degrau que o Grêmio conseguiu em 83. Antes de fazer o Nelson Cerqueira sofrer um pouco... Tudo bem, Otávio? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Bom, todo mundo já deu as explanações, é muito bom estar aqui esse dia quente lá fora, aqui dentro está bem mais ameno, bem mais tranquilo para a gente debater um pouco de futebol. Passar a tarde aqui dentro, né? Não significa que não estaremos quentes aqui também, com debates hoje mais uma vez. Mas só para fazer o Nelson sofrer um pouquinho, eu nem sabia isso, tá? Eu fiquei sabendo porque eu vim para cá, ouvindo o Dupla em Debate da Rádio Grenal, e aí um ouvinte da rádio lembrou, hoje é o dia dos extremos, né? É o dia que o Grêmio conquista o ápice, que é o título mundial, né, de 83, e hoje também completam-se 2 anos do extremo negativo, o rebaixamento do Internacional. 2 anos hoje. Já acabou, né? 2016 já acabou. Isso, já acabou, né? 2016 já acabou, né? Vamos focar na... Não, demorou 1 ano e 8 meses para acabar, mas acabou 2016. Quase 2 anos. 11 de dezembro de 2016. Já acabou por causa de talvez, muito talvez, né? Não dá pra gente confirmar que seja, mas ele é um dos principais responsáveis, o presidente Marcelo Medeiros. Nós temos uma matéria especial sobre a reeleição do presidente, sobre o trabalho que ele tem para o próximo ano. Vamos acompanhar. Na verdade, tu não chega no clube presidente, né? O exercício da presidência ele é diário, o aprendizado também. Passar 2 anos à frente de um clube do tamanho do nosso te ensina, te deixa preparado para inúmeras situações que a vida te apresenta.
E essa é um acúmulo que vai levar para os próximos 2 anos, onde a gente vai buscar colher o que nós plantamos nesses 2 anos, onde a gente encontrou o nosso clube no seu pior momento da história e voltamos agora a disputar uma Libertadores da América. A gente conhece o Odair há muito tempo. O Odair é um cara identificado com o Inter, como atleta, como membro de comissão técnica. Eu trabalho com ele desde 2013, então ele foi um dos poucos treinadores que completaram todo o ano com o mesmo trabalho. Ele mostrou que o trabalho dele tem início, meio e fim. A gente conhece a forma como ele lidera os jogadores, a forma como ele treina a equipe. Então ele tem o nosso respaldo e tenho certeza que ele vai dar continuidade a esse crescimento que o Inter mostrou, principalmente no último semestre desse ano. O Rodrigo tem contrato conosco. Por enquanto não tem nada, ele é atleta do Inter, melhor volante do Brasil. A gente tem um carinho, um respeito muito grande pela história do Dourado dentro do Inter. Ele é atleta do Inter. A gente estava tendo cuidado para não anunciar um nome que interferisse no processo eleitoral. Com o respaldo das urnas, onde a gente hoje oficializou o Odair. Estamos trabalhando aí, vamos ver. O certo é que o Inter vai estar mais forte que em 2016, vai estar mais forte em 2019, para as várias competições que nós temos aí no nosso calendário. Respondendo algumas perguntas, né, o presidente Marcelo Medeiros, que eu acho, né, Nelson, além do próprio Odair, que tu elencaste ao longo de todo o ano como craque do Inter, o presidente Marcelo Medeiros também tem trabalho importante no esquecimento de 2016, né? A direção do Inter foi muito bem, né? E o objetivo que era a taça do Inter era a classificação para a Libertadores. Era o principal Essa foi a taça objetivo, do né? Inter. Sem dúvida. Entendeu? E outra, o Internacional mesmo não... Vamos lá, vamos bater na mesma tecla. Mesmo não jogando bem, mesmo não conseguindo apresentar um futebol vistoso, chamativo, conseguiu os resultados. Teve probleminhas na reta final. Poderia ter sido mais ambicioso, no meu entendimento. Agora, o Inter foi muito bem. Dentro dos objetivos, perto do que começou, como terminou o ano, o Inter melhorou muito. Mas agora as coisas mudam, né? Porque o presidente Marcelo Medeiros, ele tem dito, e na entrevista que concedeu ali também, disse isso, que o patamar vai mudar. O Inter vai ter que dar um salto, né? E muito grande, né, para o próximo ano. É que a cobrança, em cima até dessa votação que o Marcelo e a sua direção tiveram nessa eleição, esse percentual altíssimo, né? Sim. Isso aí, a cobrança vai ser muito maior. Não, e a torcida, até pelo histórico, né, desse milênio, né, desse início de anos 2000, aí, com as grandes conquistas do Internacional, principalmente até 2011, ali na Recopa, e ainda depois conquistando vários gauchões até 2016, né? Certamente a torcida do Internacional vai cobrar títulos a partir de agora. Compreendeu esse momento difícil, né? O Diogo acabou de lembrar aí a questão do rebaixamento, mas passou, ok, conquistou o principal objetivo, que era o retorno à Série A, não com o título, mas o principal objetivo foi conquistado. Mas agora, claro que a torcida, o time que terminou em terceiro lugar no Brasileirão, vai querer voltar às conquistas, né? Havia uma questão de 2018, foi um ano para cicatrizar as feridas dos últimos anos. Exatamente. Agora cicatrizou. O Inter tem que voltar a ser ambicioso como era antes. Então vai ter muita pressão para a conquista de título, por resultado, por exibições melhores, por um time melhor, com jogadores melhores. Enfim, o Inter voltou ao patamar de sempre. E as exigências serão nesse sentido. Eu te digo vou um pouquinho além. Ele não chegou ao patamar de sempre. Ele melhorou comparado com o próprio Inter em relação a resultados do Campeonato Brasileiro. Foi a melhor campanha do Inter nos pontos corridos. Eu vejo que o Inter, nessa temporada 2018, ele teve 2 bálsamos para a sua torcida, para você dizer. Aquele 2-0 no Grenal, no Gauchão, mesmo sendo eliminado, porque deu uma resposta imediata. O Inter vinha de uma sequência ruim, tinha tomado 3-0 na Arena. Tinha perdido 2 Grenais em sequência. Exatamente. E aí quase elimina o Grêmio, mais um gol levaria pelo menos para os pênaltis. A torcida ali deu uma mobilizada e depois a grande campanha no Campeonato Brasileiro, brigando por título até 5 rodadas antes do final do campeonato e terminando numa terceira colocação, classificação direta para a Libertadores. Agora, a torcida quer mais, com certeza.
Bota mais um jogo nessa conta aí, que foi o Grenal do segundo turno do Brasileiro, a vitória sobre o Grêmio. 1-0. Também pela... Mas daí tá inserido, inserido nessa mas campanha. Pode botar aí que foi aquilo, porque se perde aquele Grenal ali, não sei se eu sou do Grenal do 0-0. Pra mim, esse é o que... Dá goleada? Esse é o que muda tudo. Eu ia citar justamente esse jogo. Mas é que não foi um momento de, digamos, entre aspas, comemoração. Mas foi o divisor de águas. Mas foi um divisor. Depois na frente se viu que era um divisor. Ali era o jogo que o Odair Hellmann fez, um jogo pra se garantir no Internacional. Porque se ele perde aquele jogo, e foi um jogo que o Internacional pensou muito para fazer aquela estratégia defensiva. A concentração do Internacional em Viamão foi uma semana tensa, teve protesto no Beira-Rio, rojões que foram lançados lá. Então, o Inter pensou muito aquele 0-0 com o Grêmio. E aquele resultado, mesmo sendo um 0-0, como o Jairo mencionou, não foi um momento de comemoração, mas foi um divisor de águas. Não, ele foi um alívio, pelo menos. Ele tira o D'Alessandro do jogo, ele muda a maneira do Inter jogar e muda a maneira do Inter se encarar como time. Eu acho que essa questão do D'Alessandro, eu vou até mais além. Ele exorciza a necessidade do Inter de ter o D'Alessandro para ser bom em campo. E o D'Alessandro participa dessa decisão. Mas aí continua jogando no Campeonato Brasileiro, conseguindo os excelentes resultados, mas não joga bem. Mas mesmo quando o D'Alessandro voltou depois, também não jogou bem. Mas mostrou para o torcedor que podia vencer sem o D'Alessandro. Tanto é que o D'Alessandro ele joga muito mais no segundo turno do que no primeiro, na equipe titular. E o segundo turno do Inter foi inferior ao primeiro. Mas continuou conseguindo bons resultados. O segundo turno do Inter foi inferior ao primeiro... Pela grande campanha do primeiro, né? Lógico. Mas também teve o seguinte, né? Os adversários do primeiro turno estavam preocupados com todas as outras coisas do mundo, menos o Campeonato Brasileiro. Aqueles que não enfrentaram o Inter com todo Vamos o ser afinco, justos, né? Vamos ser justos. Claro. Com todo o afinco no segundo turno, eles vieram com tudo, né? Pelo menos a grande maioria. O Otávio usou uma expressão, né? Ele fez uma analogia, na verdade, que eu gosto quando ela é feita, mas eu já coloco um porém nela, que é a seguinte: o Inter cicatrizou as coisas que ficaram de 2016 e 2017. Eu concordo plenamente, acho a analogia perfeita. Só que tem uma coisa, e aí é uma coisa mais específica da cicatriz. A cicatriz nunca é a recuperação total de uma situação. Se tu bate, ela abre, sempre. Então o Inter tem que cuidar eternamente desta cicatriz. É uma coisa que o Inter tem que entender que carrega consigo para sempre agora. E não pode correr o risco de deixar ela abrir de novo. A ferida que tu não quer abrir é a segunda divisão. O Internacional não caiu para a segunda. Porque eu não acho que é a segunda divisão só, né? Não, eu tô no contexto que levou. A queda para a segunda divisão, ela é a ferida sem nenhum cuidado. Isso. Porque ela já estava aberta, né? Tudo bem, mas acontece o seguinte, nós temos que lembrar sempre que o Internacional, esse Inter que caiu para a segunda divisão, ele não caiu só no campo, né? Ele caiu no gabinete. Sem dúvida. Entendeu? E o pessoal, eu acho que o pessoal, os colorados, pelo menos eu entendo que aquilo que aconteceu não deve acontecer nunca mais. A gente lembrar, em 2004, a queda do Grêmio, depois o retorno em 2005 do jeito que foi, né? Ainda era uma outra fórmula na Série B, enfim, subir só 2. Eu lembro de uma declaração do presidente Paulo Odoni dizendo que o Grêmio nunca mais podia viver o que viveu naquele ano e passar por uma Série B. E o Grêmio vem, eu acho que em cima do que o Diogo falou agora, tentando manter essa cicatriz bem fechada para nunca mais abrir. Tem coisas, por piores que sejam, que é bom tu lembrar como é o sentimento ruim daquilo para não querer vencer de novo. Sim. E da Série B, cair para a Série B é muito ruim. Mas jogar a Série B é muito terrível. É terrível. Passar 38 rodadas... Cada rodada, cada jogo contra qualquer time que Luverdense, tu tem que viajar lá para não sei aonde. Pega o Boa Esporte, pega um monte de time ruim. Cada jogo do Inter, terça-feira, joga no sábado, joga na quinta. Pelo amor de Deus, é muito ruim. E o torcedor também, né, que fica quase que fazendo uma contagem regressiva, né? Sim, esperando que acabe. Porque sabem que ali não é o lugar daquele time. Tanto o Grêmio quanto o Internacional, que até o rol dos times que não caíram para a segunda divisão é pequeno, né? Então, a gente pode dizer que praticamente... Santos, Cruzeiro e São Paulo. Praticamente, a gente pode dizer que todos os torcedores do Brasil passam por isso, a não ser desses 4 grandes. Mas o torcedor que tem que passar por isso, para mim, é o pior.
do que até o próprio clube, né? Porque o torcedor vai desanimando. É pior do que, no caso, por exemplo, do Internacional, que é o assunto que a gente está tratando, é pior do que no ano do rebaixamento, que o torcedor ainda estava acreditando até a última rodada. Quando jogou a segunda divisão... Tinha chance até a última rodada. Exatamente. A chance era milagrosa, mas tinha. Tinha esperança de não cair, mas Exatamente. quando tu tá lá, tu não tem nenhuma esperança, tu já tá lá. Obrigado Já a tá lá, terminar o exatamente. campeonato. Tu tem que esperar acabar. Usando essa analogia da cicatriz, é o cara que está doente, ou tá com alguma ferida, justamente essa, tá esperando que acabe aquilo ali. O mais rápido possível. Exatamente. O Sérgio Luiz Ritt manda no nosso Facebook o seguinte: boa tarde ao Nelson Nutella, primeiro ele Grande abraço, grande dizendo abraço. que o Inter não pode ter o D'Alessandro em 2019. Tá? O Nelson, senão que vai hoje em continuar sem homenagem, títulos. Nelson, em homenagem aos 35 anos do Mundial do Grêmio, veio de camisa azul. Veio de azul, Mas o time azul sempre me deu muita alegria, tu sabe disso. Não tem problema nenhum com E essa ele diz coisa. aqui, ó, ele diz que o D'Alessandro atrapalha e que tem que jogar apenas 25 minutos finais. E não em qualquer jogo ainda. Tá, eu só vou... Colorado, o Sérgio minha Luiz Ritt. opinião, tá? O Sérgio lá, o Cebola, grande abraço. A minha opinião sobre a questão, tá? Eu acho que o Internacional, ele tem um grande jogador, um dos maiores jogadores da história do Inter, que infelizmente está sentindo, e vai sentir cada vez mais o peso da idade. Isso é normal, Então o né? Internacional tem que pegar e entender isso, o jogador deve entender isso. É um craque, é talentosíssimo, é o maior craque que nós temos aqui no Rio Grande do Sul hoje, na posição, vamos chamar assim. Agora, tem que preparar essa retirada dele, essa saída dele, e tem que preparar o clube para não ter essa reserva Tem de que talento. fazer melhor do que fez quando negociou o Fernandão, né? Com certeza. Porque negociou o Fernandão, aí demorou um pouquinho, mas conseguiu encontrar o D'Alessandro. Tudo bem, mas posições diferentes. Bem né? diferentes, bem Agora, diferentes. o Internacional, como é que eu enxergo que o D'Alessandro ainda se encaixaria e seria muito útil para o Inter? É tu ter jogadores jovens, com bastante velocidade, e que pudessem compor com ele uma mecânica de jogo, de jogar rapidamente, mas com inteligência. Claro. Porque jogadores rápidos, O sem D'Alessandro inteligência, sempre foi o aquele mercado tá distribuidor mesmo, né? Sem ter eu não sei. a obrigação de eu não recompor, o que eu acho tem assim, que ó, utilizar tanto a parte Não física. dá pra né? regredir a ponto de formar um time para o próximo ano que jogue pro joga D'Alessandro. em torno, exato. Não dá? Isso concordo. Aquele D'Alessandro que jogava aberto, com velocidade pelos lados, não, existe isso aí- mais. Não, Não, eu mais, acho que ano que vem o D'Alessandro vai jogar como esse ano, vai ser reserva, vai ser um reserva que vai ter um papel fundamental no vestiário, principalmente uma competição como a Libertadores, que o Internacional vai jogar. É muito importante ter um jogador como o Claro, D'Alessandro no experiente, elenco, que tem toda... mas vai entrar em alguns momentos, em jogos mais em cima do casa, que que não o- tenha viagens longas. em cima do que o telespectador comentou, é exatamente isso. 20, 25, 30 minutos, adianta. jogos importantes, jogos decisivos. Hoje até a gente tava vindo para cá, eu e o Bruno Flores viemos junto para o programa, que são as possibilidades do Inter na Libertadores da América, de grupos, né, da fase de grupos. O Inter que está não é vai ficar no pote 2. Pote né? Isso, o Inter não será cabeça de chave da Libertadores, né, devido à conquista do River Plate da Libertadores da América, né? Porque como o River garantiu a vaga para a Libertadores do ano que vem, o River pelo título conquista a vaga, né, como cabeça de chave. E o Inter acaba ficando sem. Então o Inter pode pegar já na fase de grupos River, Peñarol, clubes grandes. Estudiantes, clubes grandes do futebol. Campeões da América. Não pode pegar o Grêmio, porque não podem cruza, pegar né? do mesmo país. Não pega clubes brasileiros. Acho que no pote Grêmio, 1 ali, Cruzeiro... o Olímpia que tem, que eu acho É o mais fraco, que é o né? mais É o fraco. mais fraco. exato. Então tem essa coisa, o D'Alessandro será importante 15, 20 minutos contra esses adversários. Para catimbar, para segurar, para tecnicamente também ajudar se houver necessidade. Para orientar. Para orientar especialmente o time que vai entrar em campo. Né? Então acho que isso muda bastante. Ó. Uma coisa que é importante ter o D'Alessandro. Eu não iria assim como o Sérgio Luiz Ritt. Não dá mais. Eu acho que não dá mais. Né? Tem que mudar um pouco, mas é o D'Alessandro hoje é o famoso jogador cascudo, né? Precisa ter no elenco em O competições desse tipo. Vinícius Portos aqui no Facebook, ele diz assim, ó: quanto à demagogia de vocês, futebol é dinâmico, jogadores sem força e condições físicas estão sucateados no futebol atual. Acho que ele deve estar falando sobre a condição do D'Alessandro. Mas eu não acho que o D'Alessandro não tenha força nem condições O D'Alessandro físicas. ainda tem uma reserva. Tem uma lenha para queimar. Exatamente. tem. É.
Um grande abraço. Depende do Aqui, aspecto qualidade... que a gente traça, né? Claro. Se a gente fala de futebol brasileiro, futebol sul-americano E uma situação, é uma coisa. né, Bruno? Tá, não vai se exigir do D'Alessandro que ele jogue quarta, domingo, gauchão, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e num ritmo alucinante. Vai ser Vai legal, não, ele né? joga em uma Tem coisa. que dosar muito bem em cima Como é disso. que é o Muricy? Carta domingo? Carta Carta domingo, domingo, Carta exato. domingo. E isso pro D'Alessandro, logicamente, não dá mais. Mas assim, a gente viu uma final de Libertadores, esse jogo fantástico que foi a final contra do Boca com o River, lá em Madrid. Gente, o meio-campo dos dois times. Muito intenso. Não, Foi uma intensidade loucura. pura. O jogo foi uma loucura. Se tu me disser, o D'Alessandro não pode jogar no meio-campo do River, eu concordo contigo. Tanto que você não pode jogar no meio-campo do Boca com aquela velocidade. Na prorrogação, os jogadores caíam e não conseguiam levantar de cãibra, de tinham que campo, alongar a todo exatamente. momento, já não dava. O jogo mais. foi jogado, né? muito, O jogo foi muito intenso. Aliás, um belo substituto pro D'Alessandro, o Pete Martinez seria Joga demais. sensacional. Mas tá Indo para os Estados Unidos. Se tiver uns 50 milhões de euros para Quinteiro trazer... também. Tem um jogador no Boca que fez uma excelente Libertadores pelo Peñarol, aquele jogo da briga, a famosa briga do Felipe Melo, Sim, sim. né? Que é o Nandes, né? Chamou a atenção. Também, né? bom E era um jogador jogador. internacional, ou até o Grêmio poderiam ter trazido. É um por baita valor. jogador, né? Um grande jogador. Bom, Grande. o Sérgio Luiz Ritt está dizendo aqui, ó, que falou que tempo limitado, não falou que não dá mais. Titular é que não dá, diz Já ele. revira. Não, titular eu também acho que não. Mandar um grande abraço para... Depende do grupo. Mandar um grande abraço para José Carlos Torres, né, que está nos acompanhando também hoje aqui no programa. E o recado que a gente recebe do Márcio Martins Fraga, dentro da analogia que a gente fez de cicatriz, ele brinca assim, então o Grêmio está todo retalhado, diz ele aqui, brincando com a gente. Vamos ao recado do Banrisul. O Banrisul é um aplicativo completo para você simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e do Governo do Estado e a gente volta em instantes para falar sobre Thiago Neves. Que novela! Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Todos pelo Rio Grande. Bom, o Grêmio parece que vai dar toda a máquina possível para ter o Thiago Neves. Será o grande reforço para essa temporada. E o repórter Guilherme Paz nos traz um pequeno histórico deste jogador. Final de ano, férias para os jogadores e a diretoria gremista procura reforços. E na lista um sonho antigo, Thiago Neves, 33 anos. Os dois trabalharam juntos no Fluminense e chegaram ao vice-campeonato da Libertadores da América em 2008. Finalizador, armador, polivalente, mas em meio a tudo isso, um jogador cascudo para Renato. Thiago já aceitou a proposta salarial do Grêmio, R$700 mil mensais por um contrato de 2 anos. E a negociação passa a ser entre as duas diretorias agora. Surgiu no Paraná, passou por Fluminense, Hamburgo da Alemanha, Flamengo, 2 passagens pelo Oriente Médio, até chegar no Cruzeiro em 2017. A trajetória é vitoriosa. Nos últimos 2 anos, conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil com a Raposa, sendo protagonista nas 2 ocasiões. Um atleta que chegaria para suprir ausências. Em meia saída de Douglas, dividiria a função com Luan, podendo o camisa 7 gremista atuar mais adiantado, como falso 9 em algumas ocasiões. Com 15 gols na temporada, Thiago Neves seria o grande reforço do Grêmio para a Libertadores de 2019. O Vinícius Portes, que está no Facebook com a gente, ele diz assim, ó, sobre a contratação do Thiago Neves, como o Grêmio possui pouco poder de fogo para investir
num reforço de peso, não seria acertado gastar esse tiro em um atacante de referência? Esse fez tanta falta durante o ano. É a dúvida que eu tenho, que eu coloco para vocês. É o tiro que o Grêmio tem que dar para não errar a contratação do Thiago Neves ou deveria estar mirando outro alvo? Eu acho um grande jogador, eu acho que o Grêmio tem a chance de mudar um pouco a sua maneira de jogar com esse jogador. É um jogador que joga mais pelo meio. O Grêmio tem jogadores bons que jogam pelos lados. Eu acho que é uma maneira do Grêmio mudar a maneira de jogar. Particularmente nesse fim de ano, eu pensava num Grêmio nessa posição de meio de campo com 2 jogadores para o ano que vem, né? Luan ou Jean-Pierre. Trazendo o Thiago Neves é um sinal de que ou o Jean-Pierre vai jogar um pouco mais atrás, como um segundo volante, ou vai acabar no banco mais um tempo, ou vai ser utilizado em outras competições, como no Brasileirão, quando o time for poupado, coisa assim. Eu achei que seria um ano já, 2019, para o Jean-Pierre despontar, mas se você traz o Thiago Neves, você tem o Luan e mais o Jean-Pierre, são 3 jogadores muito bons para uma posição só. Claro que é uma reposição excelente, mas eu acho que acaba apagando um pouco o Jean-Pierre. E será que o Renato não está pensando em voltar com o Luan como um falso 9? Tendo o Thiago Neves fazendo o que o Douglas fez em 2016? Mas é que tu vai fazer com o André e com o Jael. Tu renovou o contrato do Jael. O André vai jogar. E o André tem 3 anos, acho que o André vai jogar. Eu tenho certeza, o André vai jogar ano que vem. Vai jogar. O presidente Romildo... Ele vai tentar que ele jogue. Mas vai dar sequência para ele ano que vem. O presidente Romildo já deu uma entrevista dizendo que ele acredita fielmente que o André vai estourar no ano que vem e vai ser muito importante. O investimento foi muito alto. Exatamente. O Grêmio fez uma mobilização muito grande, inclusive, para trazer o André. Porque não foi fácil, né? O Sport não queria liberar. Claro que, comparando com essa situação do Thiago Neves, tem as suas diferenças. Sim, mas de certa forma tem as suas semelhanças também. O jogador querendo vir. Exato, o André queria vir, o Sport não liberou. O Grêmio tem esse acerto já com o Thiago Neves. E agora a negociação fica entre mesmo as diretorias, para ver se o Thiago Neves vem para o Grêmio. O Grêmio estaria dando troco no Cruzeiro, no quesito lá na relação com o Edilson? Em tese, pode ser, por conta da situação que Na também foi assim em relação ao Edilson. Na verdade, olha, troco é pouco, né? Porque você tira o melhor... Não, tá saindo em vantagem. Tá saindo em vantagem. Claro. Retrucou bem. O Grêmio, na minha opinião, saiu em vantagem na negociação com o Edilson, quando trouxe o Alisson e o Tony Anderson, e agora sai em vantagem também, claro, dependendo de qual jogador vai negociar, se vai ter algum jogador de compensação financeira. Se for só o Thiago Neves com dinheiro, eu acho que o Grêmio sai em vantagem. Se for nos mesmos moldes que o Grêmio liberou o Edilson e trouxe o jogador do Cruzeiro, e aí seria o Cruzeiro liberando com o Grêmio dando o jogador da base, aí eu não acho bom negócio. Eu acho que a base do Grêmio tem mais frutos para oferecer o Cruzeiro do que o Cruzeiro tinha para oferecer o Grêmio. Depende aí vamos tem que qualificar. Tem que ver quais são os jogadores. Tem jogador que não vai ser aproveitado no Grêmio. Surgiu uma especulação do Ramiro. O Ramiro eu estou conversando com o pessoal do Cruzeiro. Podendo ser envolvido nessa negociação. Tem que ver qual é o jogador que vai. Tu não vai negociar o Jean-Pierre com o Cruzeiro. Se não for, o Mateuzinho. Mas se não for nenhum jogador, só dinheiro, ainda assim me parece caro, né? São 10 milhões, né? Que é caro. A multa é 10 milhões. 10 milhões de euros. É caro, cara. Milhões de euros. E aí? O André, a gente já, e claro, pelo desempenho, o não desempenho dele nessa temporada, mas o Grêmio pagou 10 milhões de reais, em torno de 2 milhões e meio de euros. Aí se o Cruzeiro quiser o André, Thiago Neves, 10 milhões de euros. Aí, se o Cruzeiro quiser o André, o Grêmio libera hoje? Eu acho que não libera. A maior carência que o Cruzeiro tem e queria utilizar o Thiago Neves como moeda de troca seria para ter jogadores que pudessem atuar ou na lateral esquerda ou direita, jogadores de lateral, ou então atacantes de velocidade. Tanto é que está se desfazendo do Sobis, por exemplo, que tá saindo provavelmente para a equipe do Fortaleza, mas um jogador de mais característica de ataque vai abrir uma vaga nesse elenco do Cruzeiro. Então, o Grêmio acho que não teria jogadores para essas posições para ceder para o Cruzeiro, a não ser que o Clube Mineiro queira tentar jogadores de outras áreas nesse negócio com o Thiago Neves. Então, acho que o Grêmio vai apostar mais na questão financeira para ter o jogador. Será que o Grêmio tem esses jogadores com as características que o Cruzeiro necessita e se dispõe a liberar? Mas é que o Grêmio, por exemplo, nas laterais, com certeza não. O Grêmio trouxe o Alisson, que era um jogador que o Grêmio, em tese, não precisava, né? Foi muito útil. Mais útil? Não, foi. Tudo bem, foi útil. O futuro mostrou que ele foi útil. Mas quando trouxe, o Grêmio tentou 2 centroavantes antes com o Cruzeiro. O próprio Sobis e o Sassá. E se pensava, num primeiro momento, pelo menos na chegada do Alisson,
que ele seria um reserva do Everton. Sim. Era o que se comentava muito. Depois com o Ramiro em baixa, principalmente, ele acabou pra ele. conseguindo jogar com os dois. Isso aí. Eu acho que muda muito. O Diogo tem razão. A questão, se for dinheiro é uma coisa, se for trocas é outro negócio. São dois negócios completamente diferentes. A depender das trocas. O Cruzeiro que não nos ouça, mas que não venha buscar o TT na base do Grêmio. Não, esse é um furacão. Falar em base do Grêmio, o Grêmio ainda teve... ontem conseguiu se eliminar nos pênaltis. O Grêmio ganhando o jogo. É que foi difícil ontem pro Grêmio, né? O Grêmio nos pênaltis... A defesa do Grêmio, é fraca. essa da base, fraca não, é fraquíssima. Com todo respeito ao César Lopes, que é o técnico desse sub-20. Não à toa, olha, não é subiu terrível a defesa zagueiro esse gremista. ano, né? O Grêmio em 5, 6 jogos nessa competição tomou 13 ou 14 gols. Eu vou cortar vocês rapidamente, porque o Bruno Flores, ele tá me ajudando aqui, ó. O Internacional acaba de anunciar no seu site, tá? Que a gente... Dá até se... Eu vou pedir pra Ana então. Santos, né, que trabalha conosco aqui, se ela puder entrar no site do Internacional, o internacional.com.br, para colocar na tela para o nosso telespectador, mas eu vou ler aqui antes. O Internacional comunica que encerrou as negociações com o atleta Leandro Damião. O clube fez todos os esforços possíveis buscando a renovação de contrato do atacante, mas o mesmo comunicou que recebeu uma oferta irrecusável do exterior e não terá o seu vínculo estendido. A direção agradece toda a dedicação e profissionalismo do jogador nas suas passagens pelo Inter e deseja sucesso no novo desafio. Ou seja, o Internacional vai ter que dar máquina para trazer um centroavante agora. Bora atrás do atacante. E não deve ser o Luiz Adriano. Informação de momento, então por isso que eu acabei parando ali para... O programa ao vivo é sensacional. E nessa história de centroavante não deve ser o Luiz Adriano. Que disse também que não tem como vir. Que não tem como vir. Aquele vídeo não foi meio forçado, hein? Forçado do por tipo, parte do Spartak. Força para... Ó, tá aqui o caminho para vocês tirarem ele. Exato. Renova mais um ano, faz um... eu entendi, É possível. Agora, o Internacional começa 2019 sem um centroavante de qualidade até então, né? O Guerreiro é só a partir de abril, né? Não terminou o ano ainda. As próximas horas, os próximos dias, vai muita coisa vai pipocar. Hoje é recém dia 11. Para trazer... O Rafa Couto aqui no Facebook diz assim, ó, sobre o Thiago Neves, quanto mais qualidade... Né, melhor, jogador ruim uma hora joga e compromete. Já vimos o que deu, diz ele, mandando um recado pra gente aqui. O Marcelo Caju, que é o Marcelo Westerhoff... Mas ele joga? O Thiago Neves entra nesse time do Grêmio hoje no lugar de quem? Pelo formato de jogo que o Renato tem. O Grêmio muda a maneira de jogar. Na minha opinião, ele entraria colocando o Luan... Mas ele entraria já tirando o André e o Jael, assim? Eu acho que sim, né? Pela qualidade. Nesse Neves primeiro momento. Tem para ser titular. Eu acho que vai ser uma boa batalha ali por uma vaga. Não sei se ele vai ser titular. Bacana, mas acho que ele vem para O Grêmio não faria um investimento desse para deixar o Thiago como opção. Assim, opção. Quando terminou a temporada, o presidente Romildo comentou, nós vamos trazer uns 5 jogadores em... para estar no nível da titularidade. Nível de titularidade. Se o Thiago Neves é um jogador que não vem para ser esse jogador, quem o Grêmio traria, entendeu? É um jogador para isso. O Grêmio precisa um lateral direito independente da continuidade do Léo Moura. E um lateral esquerdo também. O presidente Romildo, no momento que ele diz que vem 5 jogadores com nível de titularidade, ele sentiu a necessidade de qualificar o grupo para 2019. Aí precisa. O Grêmio precisa de laterais, faltou qualidade no grupo para seguir adiante das competições. Porque ao longo do ano tu tem lesões, tu tem cartões, desgaste físico, isso é normal. O Grêmio sentiu falta, ficou sem os 2 centroavantes por um período. Quando o Jael e o André se machucaram. O Grêmio terminou o campeonato brasileiro. O Luan não joga desde improvisando os 2 zagueiros, porque o Grêmio não tinha o zagueiro. Ou melhor, um zagueiro, né? Mas o Jeromel fora também. O Grêmio sentiu muita falta desse plantel, mesmo quando tinha só o Brasileirão. O Grêmio ficou sem alternativas. Bom, alguém está sabendo hoje pela manhã, pelo menos no Vale dos Sinos, chegou essa informação. Não, só para se chegou no Vale dos Sinos, vamos distribuir a notícia. É o centro do mundo, né? Sobre uma saída do Marcelo Oliveira do Grêmio, que o Bahia estaria interessado. Mas o presidente o Romildo até disse que, pelo menos por enquanto, o Marcelo Oliveira fica porque ele vai ser o 5º zagueiro do elenco. Quinto zagueiro. O que me leva a crer, viu, Otávio, que o 4º será o Rafael Thierry, que está voltando a Chapecoense. E o Grêmio traria mais... Não, mas aí não traria ninguém. Não traria ninguém. Ficaria com Jeromel,
Kahneman, Paulo Miranda, Thierry e Marcelo Oliveira. Mas precisaria mais um zagueiro. Sei não, hein? Mandar um grande abraço aqui pro pessoal do grupo do Grêmio no Facebook, né, que tá nos acompanhando aqui. A galera compartilhou, eu compartilhei o programa lá e a galera toda tá acompanhando e falando sobre o Thiago Neves aqui. O Daniel Lima também tá participando com a gente. O Sérgio Luiz Ritt diz que o Inter tem que usar um jogador da base nesse lugar do Leandro Damião, que tá saindo. Não tem esse jogador na base hoje. O centroavante na base? Brenner. Não aprovou. Não está pronto ainda? Não está pronto ainda. O Internacional não tem esse jogador na base. O centroavante tem atacantes pelo lado, tem jogadores... O centroavante da base tem do Inter hoje é o Brenner. Tem a figura do centroavante. Tem a figura do Tem o Brenner e o Pedro, que são os dois. Pedro Lucas. Os dois jogadores centroavantes. Não estão prontos ainda. É queimar o jogador. Mandar um abraço pro Jairo Adriano de Mello, ele diz assim, ó... Opa, grande... Esse magrão da esquerda aí do vídeo me lembra alguém que eu conheci uma vez. A voz é igual a do Jairo Cuba, diz ele. Valeu, grande Jairo Xará lá, advogado na cidade de São Leopoldo. Grande Jairo. Aimorezista, tá vendo? Pois é. Confiante aí num grande gauchão do nosso Aimoré. Bom, você aproveita e viaja com o Sesc. Viajando com o Sesc, você viaja com tudo, para pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Saiba mais em sesc-rs.com.br e faça uma boa viagem. Vamos conhecer mais uma casa do empreendimento Vivenza Serena e também o recado do governo do estado. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Todos pelo Rio Grande. E agora, hein? Todos por um centroavante? O que fazer sem Leandro Damião? O Grêmio tem um para negociar lá. Um não, dois, né? Mas o principal é o André, se o Inter quiser fazer uma proposta. Nós estamos precisando de centroavante. Não, é porque assim, ó, ou espera o Guerreiro até abril. Não pode começar a Ou traz um centroavante. É porque a primeira fase já vai estar perto do final. E por um momento, o Inter tem algum jogador no elenco, alguma coisa para o Inter jogar com falso 9? Eu ia dizer isso. Também pode o Odair daqui a pouco querer Lopes, fazer uma. Não, o Inter tem outro sistema, né? O Inter tem o retorno do Brenner, o ex-Juventude. Sim, o que estava no Botafogo. O Internacional tem também o Brenner de verdade. O Brenner da base. É capaz de ser aproveitado, de começar a entrar nos planos, pelo menos para o Gauchão. Né? Se não tem o Damião, vai ter que aproveitar alguém que já tem. Mas eu acho que o Internacional vai ao mercado contratar. Acho que vai ser o tiro, que nem o Diogo falou do Grêmio. Vai ser o tiro do Inter num centroavante. Tem o dinheiro do salário do Damião, que é um jogador que ficou caro para o Inter. Esse dinheiro ele vai ser investido na contratação de jogadores. Eu acredito que sim. O recado que o Luiz Adriano, para quem não viu, procura nas redes sociais aí, né, o recado que o Luiz Adriano mandou do Spartak. O Eduardo Rocha, né, o Chiclé, eu sei que a imagem não está muito boa, mas eu acho que se faz necessário agora com essa condição do Leandro Damião ter dito que não vai ficar. Quando você estiver no ponto aí pra gente rodar a imagem que foi feita, vamos rodar então o vídeo do Luiz Adriano. Ele mandou um recado, né, falando sobre essa possibilidade de vir para o Internacional. Vamos acompanhar, porque eu acho que se faz necessário agora com essa condição do Leandro Damião não permanecendo no Internacional para o próximo ano. A situação é que eu sou jogador do Spartak e tenho um contrato ainda com o Spartak. E essas coisas que estão saindo na internet não é verdadeira, porque ninguém me procurou, ninguém procurou o clube, então
são coisas da internet, que não são verdade. Eu ainda continuo defendendo as cores do Spartak e continuo no Spartak porque ele tem um contrato. E quero tranquilizar os torcedores que isso não chegou nada oficial para mim nem para o público. E um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos os torcedores do Spartak. Tchau, fui! Um pouco constrangido assim, né? Sabe o Luiz Adriano tem um jogo importante pela Europa League essa semana. Sim. Se não me falha a memória, é amanhã. Então, acho que é amanhã. Me pareceu que assim, pode ter rolado alguma coisa de bastidor, daqui a pouco o dirigente, porque é um vídeo oficial do clube. Vai lá e desmente. Isso aí. Não, então peraí, falou com o assessor de imprensa dele, falou com o empresário, não, fala assim, faz um videozinho, diz que tu tá focado, depois tu vai pro Brasil, e aí de repente o Inter vai tentar algum. Até porque a gente tem que lembrar que é um vídeo oficial do clube, né? Ele não ia pra rede social do Spartak dizer que tá saindo. Lá é inverno, tá menos 40 graus. Tem certeza que tu não quer ar-condicionado? Vai lá e diz isso aqui. Ele deve vir pro Brasil agora pra cá, pras festas de fim de ano. Muito provavelmente o Internacional vai tentar algum contato, né? É na quinta-feira o jogo, contra o Vila Real na Espanha. Ele teve aqui, o Luiz Adriano teve aqui em julho. Eu conversei com ele, a gente bateu um papo. E ele realmente, ele tem muito desejo de vir jogar no Internacional novamente. Até porque ele saiu muito Ele nem chegou a jogar no Inter direito, né? Ele foi importante. Não, eu tô dizendo... Ele fez um gol importantíssimo no Internacional. Falando tempo, tô falando de importância. Não. Ele foi importantíssimo. Pô, naquele jogo do Mundial, o Luiz Adriano tá o quê? Com 30 anos? Ele tinha 19 em 2006. Não, isso aí tá com 30 anos. Tá com uns 30. Tá quase beirando os 30. Eu acho que... Ele tinha 19 porque ele já para 20 tinha em quase 2006. 20 quando ele saiu, né, em 2006. Pode estar beirando uns 30 anos. 28, 29, acho. No máximo. No máximo, isso aí. No máximo, porque era 2006. Não, 31 anos. 31, tá aí, 31 anos. Sim, porque ele já tinha 18, né? Ele tinha 18, com 12, 31. Se não voltar agora, volta daqui a pouquinho. Tá pra voltar. Ele tem que voltar uma hora ou outra. Ele vai voltar. Né? E ele já passou por 2 clubes grandes do cenário que ele joga, né? O ucraniano e agora o futebol russo. 2 clubes grandes, né? Pelo Spartak e pelo Shakhtar. Vamos lá, né? Tem outra questão também. O jogador, ele pelo tanto Milan tempo ainda, né? fora. É verdade. Ele teve tanto tempo fora, jogou em grandes clubes, fez grana, deve ter o seu pé de meia bem resolvido. Bem resolvido. Entendeu? Então, assim, chegou um momento, agora eu quero jogar, quero voltar para minha aldeia, quero ser o cara aqui, a minha família tá aqui. Torcedor aqui no Facebook, ele não está muito contente com a possibilidade do Luiz Adriano. Olha só, o Márcio Martins Fraga diz que acha o Luiz Adriano fraco e o Sérgio Luiz Ritt disse que igual o Luiz Adriano tá cheio na base. Eu não acho um jogador fraco. Eu acho que é um bom jogador. Eu falei que me lembra o Brenner da base. Guardar todas as proporções. O estilo, enfim. A experiência que o jogador agora, a experiência agrega da Europa, a gente está jogando num clima difícil. Se ele conseguiu se adaptar naquele clima, no idioma, com tudo isso, é um jogador que acaba se desenvolvendo também em outras questões. E taticamente muito também, tecnicamente muito. O que talvez o torcedor possa questionar, né, Otávio? É por que o Luiz Adriano nunca foi cogitado numa Juventus, num Barcelona. Ele passou pelo Milan, né? Ele passou. E aí também, nessa questão de daqui a pouco ele volta para o Brasil, é porque ele não vai prosperar mais na carreira dele. Com 31 anos, já está no Spartak. Ele não vai sair com 31 anos para ir para um time de um porte europeu, de um porte maior. Não. Agora o trajeto mais comum é ele realmente retornar aqui para se acomodar e encaminhar o fim da carreira. Eu diria o seguinte também, né? Um jogador que vem da Europa, como é o caso do Luiz Adriano, a chance de ele estar muito acima do nosso nível é muito grande. É grande. Com certeza. Porque assim, a gente tem que pensar o seguinte, o pessoal fala Rússia, Ucrânia, cenário europeu da Turquia é mais fraco. Discordo. Um jogador como o Luiz Adriano, que no ano passado fez 15 gols em 38 jogos oficiais que ele disputou. Uma coisa é você fazer 15 gols tendo o Campeonato Gaúcho para disputar, e aí você faz 6 gols dos seus 15 no Campeonato Estadual, e depois contra adversários fracos do futebol brasileiro. Outra coisa é você fazer 15 gols contra seus adversários do Campeonato Russo, mais a Europa League, que todo ano o Spartak joga. Muitas das vezes o Spartak acaba beliscando uma vaguinha na Liga dos Campeões. Sai um gol também em Liga dos Campeões. O Luiz Adriano, ele não foi campeão da Europa League com, acho que 2013, 2014, ou foi o Dinamo que foi campeão?
Não tenho certeza agora. Eu acho que foi Spartak, tenho quase certeza. Mas é um jogador Mas, enfim, que... eu acho que ele tem esse título europeu também. É um jogador que está acima do nosso nível, né? Não, sim. Ele vai fazer Hoje muita sim, diferença se vier. Com certeza. E assim, sem o Leandro Damião, o Internacional tem que... Agora é que nem o Grêmio, né? O Jonathan Alves já foi, né? Não. Metade do ano. O Roberto, não. Né? O Internacional anunciou... O Internacional não vai renovar. Não, o Internacional anunciou que ele vai ficar até o final do ano. Até o final de 2019. O vínculo já está ampliado até o final de 2019. Será que o Inter quer apostar no Jonathan Alves assim como o Grêmio quer apostar no André? É uma possibilidade. Mas acho que estão patamares diferentes, né? Eu acho que o Grêmio tem mais razão em apostar no André do que o Inter. Pelo histórico, sim. O histórico do André é mais positivo para nós do que o Jonathan Alves. O André teve momento... Agora, Jonathan Alves na Libertadores que o Internacional vai jogar... Já foi também bem na teve Libertadores um histórico bom, né? Já foi muito bem na Libertadores. Principalmente no Barcelona de Guayaquil, né? Não, e ainda mais contra adversários brasileiros, né? Exato. Ele fez gol contra o Palmeiras, fez gol contra o Botafogo, fez gol contra o Santos. E contra o Grêmio. E contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio também. Tá pronto, me serve. Eu acho agora sim que a dupla Grenal tem que começar a dar um pouquinho mais de pau na máquina, né? O ano tá para acabar e tá muito parado. Ó, até 31 de dezembro nós vamos ver muita coisa pipocando, espocando por aí. Para onde estaria indo o Leandro Damião? Emirados Árabes, eu acho, China. Só pode ser Emirados Árabes. Para ser uma proposta irrecusável. Ou o mercado americano, daqui a pouco. Que também é um mercado que tem que ser aberto. Tá pagando bem, né? Em novembro, se eu não me engano, teve uma notícia que, se eu não estou enganado, foram os canais Fox Sports que noticiaram que um jornal turco afirmou que o Galatasaray estava interessado no Leandro Damião. Eu até acho que essa sondagem, enfim, não avançou muito, mas chegou a monitorar o jogador. O Galatasaray é um time muito, muito estranho. Por quê? Porque ele é o clube turco com mais sucesso de brasileiros. Sim. Tafarel, Felipe Melo. Então, o time que os brasileiros se deram melhor... Os dois maiores times são o Fenerbahçe e o Fenerbahçe, que eles chamam. Né? Isso. E o Galatasaray. O Christian jogou no Galatasaray. Verdade. Sim. Tá, então há esse histórico de jogadores. Mas mesmo o futebol turco, será que o Leandro Damião ainda teria? Bom, aí é uma questão deles, né? Mas será que o futebol europeu estaria interessado no atual Leandro Damião? Hein? Sabe um cenário que eu acho que pode ser o cenário também para ele jogar? Se a proposta é tão irrecusável assim, é um mercado que tem dinheiro e os nossos jogadores não têm ido muito para lá. Mas daqui a pouco pode abrir esse mercado, especialmente com a ida dele. Mercado mexicano. Pode ser. Os caras têm dinheiro. Pode ser. E é um campeonato que Thiago Volpe, por exemplo, está lá, né? Nós saberemos nos próximos dias, provavelmente nas próximas horas, aí a gente América já vai do saber. México, Tigres, são equipes nós vamos milionárias. saber daqui uma hora no máximo, já vamos saber. Daqui a pouquinho já está pipocando. Agora já tem uma fotinho dele com a camisa do outro clube. Mas agora, o Internacional, a gente está falando que precisava agregar qualidade, né, do time que tinha. Agora o Internacional precisa reajustar aquilo que já tinha, né? Recuperar um titular, primeiro, né? antes de... Tem que recuperar um titular. Com certeza. Porque o Leandro Damião pode ter ido, pode não ter ido tão bem assim, mas ele fez 11 gols no Brasileirão. Você perdeu 11 gols da temporada que passaram. Tá, vamos lá. O Internacional tem o seu centroavante titular que só pode jogar a partir de abril, maio. Né? Tá. Isso. O Internacional tem a verba disponível, vamos chamar assim, do salário do Damião para investir num outro jogador. Então, o Internacional vai ter que buscar um jogador que se encaixe na característica de centroavante, que tenha um custo de aquisição aceitável e que consiga receber a mesma coisa, ou até menos do que o Leandro Damião recebia no Inter. Então, é um quebra-cabeça para o Roberto Melo bonito, né? E tem que lembrar um outro detalhe, né, Nelson? Talvez tenha a saída de Rodrigo Dourado, até o Medeiros falou ali na sua entrevista. Porque o Leandro Damião não é uma venda que o Inter faz, né? Ele só perde. Ele só está perdendo. Claro que não tem mais os vencimentos do Leandro Damião. O único efeito é salarial. Ele economiza aquele dinheiro que não é pouco para contratar alguém. Mas não é pouco. Mas também mas é aquela coisa. Você só economiza o salário. Mas em cima disso... A metade, né? Porque a outra metade era do Santos. A outra metade era do Santos. A partir de agora é que o Inter ia bancar isso. Se o Rodrigo Dourado sair, o Inter não tem que contratar um jogador pro lugar dele? E de nível alto. Se cogitou a semana... O Internacional tem esse jogador. O Richelli tá aí, gente. O Richelli vai ter que jogar em algum momento. O investimento do Richelli... Essa semana saiu uma especulação até do Iago poder estar deixando o Inter.
E William então, Arão se o Inter perder algumas peças, vai ter que ir no mercado recontratar. Não. O William Arão não. William Arão especulado no São Paulo. Bom. Deixa aí. Deixa aí então lá pro São Paulo, porque que já pediram esse rapaz. Goleiro Martins Silva deixando o Vasco. Eu indico o Digaô do Aimoré ali, que é a mesma coisa. Como é que é? Eu indico o Digaô do Aimoré, né? O William Quero Arão, ver no Gauchão o Digaô. O William Arão é o Digaô com grife. Até pra pegar esse teu gancho aí, Jair, o Aimoré se deu mal, né? Com o que o Gaúcho decidiu lá, né? Pois é, acabou perdendo a chance de disputar a Série D. Né? E aí vai disputar só o Campeonato Gaúcho? Só o Campeonato Gaúcho e depois a Copa do segundo semestre. Né? E aí para garantir uma vaga, garantiria uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil, exatamente. Né? Pô, tem a possibilidade do Gauchão, daqui a pouco fazer uma campanha que nem a Avenida fez, né? Ou então via segundo semestre. Mas o Aimoré está trazendo bastante jogadores, principalmente do mercado paranaense, interior de São Paulo, alguns jogadores bem experientes. O objetivo seria primeiro não cair, né? Sim, é o principal, né? Até porque com 12 equipes, né, o Diogo, falando rapidinho aí do Gauchão em geral... Não, vamos falar porque tá para começar o Campeonato Gaúcho já, né? Fica bem complicado, né? Porque Grêmio e Inter a gente sabe que não vai cair. Brasil de Pelotas, tá na Série B. O próprio Juventude é muito difícil mesmo. Juventude quase caiu ano passado. Mas mesmo com a tua situação... Salvou na última rodada. Juventude, Caxias, são equipes que né, tem sua história é complicado. Poxa, o São José, agora equipe que tá muito bem. Classificam 8, caem 2, é isso? Exatamente. Tá. E aí, tu começa a ver, ele vai ficar entre 3, 4 para decidir 2 vagas. Para fugir, né, do rebaixamento. Sim, ainda tem o Pelotas, né? Pelotas, o São Luís, eu não sei como é que está esse ano, mas o ano passado fez uma boa campanha também. Então, a Avenida vem forte. Para funilar é complicado. Né? O Veranópolis não cai nunca. Esse é o incaível. Esse é incaível. E o Juventude, como será que vai se apresentar nesse gauchão do Fluminense? Não sei como o Juventude vai... Descenso. É que o Juventude tem que se reerguer como instituição, né? Como clube, né? Não, mas por isso que eu digo, mas o gauchão já está aí, né? É aquela coisa de vai se reerguer e vai estar jogando. E o Nelson lembrou bem, né? Esse ano, o ano do Juventude foi horroroso, porque ele fez um gauchão que só escapou praticamente na última rodada do descenso, e depois na Série B a gente viu o que foi. Né? Uma coisa... Os clubes gaúchos, assim, o lado bom de tudo isso é que tem um gaúcho por divisão, né? Sim. Claro, sem dúvida. Tem a dupla Grenal, né? Tem o Brasil... Na Série C o Rio Grande do Sul tem 3, né? Tem 3, né? Tem até o Ipiranga que está na divisão de acesso, não conseguiu subir para a Série A do Gauchão. Pois é. O Ipiranga que no ano passado deu a máquina... E caiu para o meu Aimoré, né? Deu a máquina para subir no Campeonato Gaúcho. Isso, e quase caiu na Série C. Exatamente. A prioridade do Ipiranga. O técnico Márcio Nunes, lá com o Renan Mourac. É muito difícil, né? Para esses times do interior, tem 2 competições assim, com descenso, com acesso. Enfim. É por isso que eu tô achando estranha a decisão do Gaúcho de Passo Fundo. E outra, a não ser que eles tenham muito dinheiro. Algum projeto com planejamento muito claro. Até assim, não, vamos lutar para subir. Não, e até porque o Gaúcho, a gente vai lembrar, ele não subiu nem para a divisão de acesso. Não. O Gauchão, ele continua o Gaúcho, ele continua na terceirona do Gauchão. Né, na famosa, o nome oficial é Campeonato Gaúcho da segunda divisão, mas é a terceirona. E ele perdeu ali R$500 mil. Pois é, vamos e abriu mão da Copa do Brasil, que daria no mínimo R$500 mil. Deve ter algum tipo de investimento. Claro, né? sem Por quê? Porque o Gaúcho... Estruturalmente está muito bem. Não, é isso que eu ia dizer. Assim, o Gaúcho foi um time que ele deixou de existir quando da fusão do 14 com o próprio Gaúcho e fundaram o Passo Fundo. Aí deu uma quebra na união. Isso em 1980 e alguma coisa. Aí o Passo Fundo continua existindo, né? E o Gaúcho retomou a sua caminhada, teve uma questão de estádio novo, montou a sua arena, o seu estádio, né? E deve ter algum tipo de investimento, né? Que torne o clube viável, vamos dizer assim, né? Porque porque você não escolhe disputar a Série D sem querer subir para a Série C. A gente está olhando aqui pela questão financeira, enfim. A ótica dos clubes, né? Mas pelo projeto de futebol, olhando só, o Gaúcho está certo. É ambicioso. Vai disputar uma competição nacional que vai te dar no mínimo 6 jogos. Do que, claro, numa Copa do Brasil, a possibilidade de tu cair em um é muito grande. Porque, então, lembrando que só que tu não ganha dinheiro. É que na Série D tem um risco, né? Um risco muito grande, né? E não tem TV, né? Que é pois subir, né? Exato. Tá vendo? Não, e não tem TV, né? Mas é um risco grande, né? Não. Subir? Esse é o maior problema. É um risco bom, mas é um risco que tu tem, subir. O São José vai ter que administrar bem isso esse ano. Porque o São José sofreu com uma coisa que ninguém esperava, que era o fim dos canais de esporte interativo. Exatamente. Que eram os canais que estavam comprando os direitos desta competição para transmitir
e passar, né, a competição. Mas a gente espera que os clubes gaúchos possam dar ainda mais alegria aos seus torcedores nessa temporada. Jairo Cuba, muito obrigado pela participação. Venha sempre ao programa. Valeu, Diogão. Obrigado pelo convite mais uma vez. E sempre que chamado estaremos presentes. Maravilha. Bruno Flores, muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Até uma próxima. Sempre um prazer estar por aqui. Nelson Cerqueira, um grande abraço. Tamo junto. Otávio Hoffmann, um grande abraço para você. Nelson, que no início ele falou de Estrela, né? Ele tá Estrela decadente, porque disse que ia jogar sexta-feira, agora veio me aplicar que tá com um problema no adutor. Estrela decadente. Vamos dizer que eu sou jogador chinelinho. Bom, para encerrar o programa, só lembrando para quem tá pegando agora, né, o Leandro Damião anunciou que não vai permanecer no Internacional. Você fica agora com a Ali Klein e o Virou Moda. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã. Tchau! Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.